Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, continuando o estudo da reação de substituição eletrofílica aromática em anéis benzênicos já substituídos. Agora, nessa aula, nós vamos ver o efeito dos grupos ativadores fortes e moderados. Grupos ativadores fortes são aqueles que exercem o seu efeito de doação de densidade eletrônica por meio do fenômeno de ressonância. Um exemplo é o grupo hidroxila, né? No caso aqui nós temos a estrutura do fenol, né? O fenol tem um anel extremamente ativado para reações de substituição eletrofílica aromática, exatamente porque o grupo hidroxila é um grupo ativador forte, porque ele tem pares de elétrons livres que podem entrar em ressonância com o anel aromático. Bom, esse par de elétrons, ao fazer uma ligação dupla com esse átomo de carbono, vai deslocar esse par de elétrons dessa ligação dupla para esse átomo de carbono, que fica negativo. Essa carga negativa pode ser deslocada e formar uma ligação dupla entre esses dois carbonos, com isso deslocando esse par de elétrons para esse carbono. Esse par de elétrons agora, essa carga negativa, pode formar uma ligação dupla entre esses dois carbonos, deslocando esse par de elétrons para o carbono 6, e a carga negativa pode formar uma ligação dupla entre o carbono 6 e o carbono 1, deslocando o par de elétrons da ligação dupla carbono-oxigênio para o oxigênio, assim neutralizando a carga positiva que foi formada quando ele doou o par de elétrons, restaurando a estrutura do fenol, só que agora com as ligações duplas invertidas. Evidentemente, isso daqui são chamadas formas canônicas porque elas não existem na realidade, elas só existem no papel, né? São as várias estruturas de ressonância. O que se tem, na verdade, é o chamado híbrido de ressonância. E o híbrido, ele é representado por essa estrutura aqui, onde essas linhas pontilhadas representam essas ligações que estão se formando e se rompendo devido ao fenômeno de ressonância. Se você observar aqui, você vai perceber que a carga negativa, a partir do momento que se tem um fenômeno de ressonância, ela está localizada no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 6. Então, por isso que as posições 2, 4 e 6 possuem densidade de carga negativa maior que dos outros carbonos, ou seja, são as posições mais ricas em elétrons. Exatamente as posições orto e para em relação à hidroxila, que é um grupo doador de elétrons. Por isso que um grupo doador de elétrons, especialmente por ressonância, ele é um ativador forte, e por isso que um grupo ativador forte, ele deixa as posições orto e para mais ricas em elétrons. Por isso que eles são chamados orientadores orto e para, porque pelo fenômeno de ressonância, as posições orto e para são as mais ricas em elétrons. Se ele vai reagir com eletrófilo, que é uma espécie deficiente em elétrons, essa espécie deficiente em elétrons vai se sentir atraída pela maior densidade do anel aromático, pela maior densidade eletrônica do anel aromático, e, consequentemente, vai se sentir mais atraída eletrostaticamente pelas posições do anel que contém maior densidade eletrônica, as posições orto e para. Como eu expliquei também na aula 6, né, essa aqui é a aula 7, os ativadores fortes, que são aqueles que doam seus elétrons por ressonância, eles atuam, eles fazem o seu efeito ser sentido antes da reação, ou seja, no próprio substrato da reação, como foi mostrado aqui. Eles já deixam o substrato da reação com um anel mais rico em elétrons e com as posições orto e para mais ricas em elétrons. Mas eles também exercem o seu efeito ativador, no caso, para quê? Em que momento? Após a reação de substituição, os ativadores fortes, pelo fenômeno de ressonância, eles estabilizam o íon arênio, que é o intermediário da reação de substituição eletrofílica aromática. Então, esse efeito de estabilização do íon arênio, ele pode ser sentido no ataque em orto. Veja bem, se o eletrófilo atacar na posição orto,
ele vai deixar a carga positiva exatamente na posição 1. E esse carbono 1 positivo ele pode prontamente ser estabilizado pela doação de um par de elétrons do átomo de oxigênio, no caso aqui, ou do grupo ativador forte. Se o ataque ocorrer em para, ele vai deixar a carga positiva no carbono 3. Só que esse carbono 3 ele está do lado do carbono 2, que pode ter a sua carga positiva estabilizada pela deslocalização do par de elétrons π da ligação dupla carbono 1, carbono 2, o que deixaria o carbono 1 com a carga positiva, que seria prontamente estabilizada por um par de elétrons livres do oxigênio, dando origem a essa estrutura aqui. Ou seja, o íon arênio formado tanto no ataque em orto quanto no ataque em para, ele pode, pelo fenômeno de ressonância, ser um híbrido dessas duas estruturas, ou seja, deslocalizando essa carga positiva por vários átomos. Então, o grupo ativador forte, através da ressonância, ele não só atua antes da reação, deixando o anel aromático com um anel mais rico em elétrons, como ele também atua após a substituição, estabilizando a carga positiva do íon arênio. Acontece que essa estabilização por ressonância só pode ocorrer, essa estabilização por ressonância com a participação dos pares de elétrons livres do grupo ativador, do grupo doador de elétrons, só pode ocorrer se o ataque acontecer nas posições orto e para. Porque se ele ocorrer nas posições meta, na posição meta, observem aqui, se um eletrófilo atacar o fenol e atacar a posição meta, ele vai deixar o par de elétrons, ele vai deixar a carga positiva no carbono 4. Essa carga positiva vai ser estabilizada por essa ligação dupla, que vai deixar a carga positiva no carbono 6, que só pode ser estabilizada agora pelo par de elétrons da ligação do carbono 1 e 2, deixando a carga positiva agora no carbono 2. Reparem que o par de elétrons livres do grupo ativador só consegue estabilizar a carga se ela estiver no carbono 1, que aí está daqui do lado, né? A estabilização é imediata, ou no carbono 4, por meio desse movimento de elétrons. Quando a carga positiva ocorre nos carbonos 4, 6 e 2, o par de elétrons livre não consegue participar de uma deslocalização de elétrons por ressonância que permita a estabilização da carga positiva no ataque, gerada pelo ataque em meta. Então, por isso que no ataque em meta, os pares de elétrons livres dos grupos ativadores não conseguem estabilizar o íon arênio. O que não quer dizer que o ataque em meta não ocorra, né? Porque tem que lembrar que mesmo assim o anel aromático de um grupo ativador ele já tem uma densidade eletrônica maior se comparado ao benzeno. Em termos de gráfico de energia, nós temos isso daqui. Como os grupos, né, ativadores, pelo fenômeno de ressonância, eles estabilizam melhor o íon arênio quando o ataque ocorre na posição orto ou na posição para, a sua energia de ativação, o ΔG de ativação, é menor do que quando o ataque ocorre em meta, porque como o grupo doador de elétrons não consegue estabilizar, não consegue participar de um sistema de ressonância que estabilize a carga positiva do íon arênio conta somente com a estabilização das ligações duplas que sobraram no anel aromático, ele tem um ΔG de ativação maior. Por isso que com um grupo ativador forte, que doa elétrons por ressonância, as posições principais de ataque, os produtos formados serão aqueles substituídos no padrão orto ou no padrão para. Aqui um exemplo, né? Por exemplo, a nitração do fenol vai te dar como produtos majoritários o ortonitrofenol e o paranitrofenol. E o metanitrofenol em traços, tá? Isso quer dizer o seguinte, não quer dizer que não vai ocorrer ataque em meta, porque, como eu falei, o próprio efeito do grupo ativador já deixa esse anel aromático mais rico em elétrons. Então, vai ocorrer um ataque em meta. Acontece que, em termos proporcionais, você vai detectar
o metanitrofenol, por exemplo, em quantidades traços, no máximo 1%, assim, uma quantidade bem pequena. A maior parte do produto vai ser composta pelos isômeros orto e para, porque são as posições mais ricas em elétrons pelo fenômeno de ressonância e são aquelas posições que, após ocorrer o ataque, permitem a participação do par de elétrons do grupo ativador para estabilizar a carga positiva formada no íon arênio. O grupo ativador moderado, ele tem exatamente o mesmo efeito que o grupo ativador forte. Ele só é chamado de moderado por uma seguinte questão. Vamos ver aqui, por exemplo, os grupos ativadores moderados mais comuns, que são os ésteres e as amidas, desde que o oxigênio o oxigênio não carbonílico do grupo éster esteja ligado ao anel aromático e a amida esteja ligada ao anel aromático pelo nitrogênio. Porque se a ligação for invertida, ele vai se transformar num grupo desativador, que é assunto das próximas aulas. Então, esse par de elétrons livre aqui, ele não é tão ativador, por exemplo, quanto na anilina ou no fenol, porque esse par de elétrons ele está em ressonância também com a sua carbonila. Ele não está 100% do tempo disponível para fazer uma ligação, uma ressonância com o anel aromático, ainda que ele ainda faça e deixe as posições orto e para mais ricas em elétrons. Mas devido a essa competição com a ressonância com a carbonila, o efeito ativador de um grupo moderado ele é sentido mais após a reação após acontecer o ataque do eletrófilo, e aí sim, ele estabiliza o íon arênio com a mesma eficiência do grupo ativador forte. Se o ataque ocorrer em orto, por exemplo, aqui nesse éster ou nessa amida, deixando uma carga positiva no carbono 1, que está do lado desse heteroátomo, prontamente essa carga é estabilizada pelo fenômeno de ressonância. Se o ataque ocorre em orto, ocorre o mesmo movimento de elétrons e prontamente essa carga positiva é estabilizada pela ressonância com o par de elétrons livres do heteroátomo. Então, o grupo ativador moderado, ele também exerce seu efeito por ressonância, só que o seu efeito é mais sentido na estabilização da carga positiva do íon arênio. Em termos práticos, ou seja, em termos experimentais, isso não faz muita diferença, porque acaba que você, no final, vai ter a distribuição dos produtos na posição orto e para, independente se você utiliza um grupo ativador forte ou moderado. A posição meta sofre aquele mesmo problema, né? Se ocorrer em meta, em momento nenhum, esse par de elétrons livre do heteroátomo consegue participar de uma estrutura de ressonância que ajude na estabilização do íon arênio. O ataque ocorrendo em meta, a carga positiva do íon arênio só vai ser estabilizada pelas ligações duplas que sobram no anel aromático sem participação do par de elétrons do heteroátomo. Então, se você fizer uma reação de nitração com a acetanilida, por exemplo, você vai observar rigorosamente a mesma distribuição dos produtos que eu comentei lá no fenol. Os isômeros orto e para serão os produtos majoritários e o produto meta vai ser formado em quantidades traços, né? Bom, agora fazendo algumas considerações experimentais sobre o que significa, de fato, na prática, né, de laboratório, essa questão do grupo ser ativador ou desativador. Eu comentei na aula 6 que esse efeito de ativação ou desativação é sempre comparado ao benzeno, que o benzeno é o padrão da família. Os anéis aromáticos, eles serão, o benzeno é como se fosse um ponto zero. Então, os anéis aromáticos serão mais ativados que o benzeno ou menos ativados que o benzeno, né? E esse efeito da ativação ou da desativação pode ser sentido de várias formas, tanto em termos de cinética, em termos de rendimento, né? em várias nuances experimentais. Então, por exemplo, vamos ver aqui, em termos experimentais, o que é esse efeito de ativação dos grupos ativadores fortes e moderados. Bom,
Tomando, por exemplo, a reação de bromação, se você misturar benzeno e bromo só, não acontece nada. São substâncias inertes. Um vai ser inerte em relação ao outro. O que pode acontecer é só uma dissolução do bromo no benzeno, porque são substâncias apolares, eles vão formar uma solução. Mas você não vai ter a reação de substituição eletrofílica aromática. Para que ela ocorra, você precisa catalisar o processo, você precisa diminuir a energia de ativação para que a reação ocorra em condições experimentais. Como se faz isso? Adicionando-se brometo de ferro, que é o catalisador empregado para as reações de bromação do benzeno, né? Então, o benzeno, como ele é o padrão, né, o ponto zero da família dos aromáticos, ele não reage com o bromo espontaneamente. Ou melhor, ele não reage com o bromo em condições apropriadas pela simples mistura de um com o outro. Para que a reação ocorra, você precisa fazer uso de um catalisador. O efeito experimental sentido de um grupo ativador, como por exemplo, o NH2, né, no caso aqui da anilina, o grupo NH2 e o grupo hidroxila, no caso aqui do fenol, ele é percebido imediatamente numa condição experimental que quando você vai fazer a reação de bromação, tanto na bromação da anilina quanto na bromação do fenol, eles dispensam o uso de catalisadores, ou seja, o grupo NH2 e o grupo OH, eles deixam o anel aromático muito mais ativado do que o anel aromático do benzeno. Com o benzeno, a reação só ocorre sob catálise. A partir do momento que eu tenho ligado no anel aromático um grupo NH2 ou um grupo hidroxila, a reação de bromação ocorre sem necessidade de catálise. E a reação é tão favorecida que você tem dificuldades até em parar em monosbromações. Estando o bromo em excesso, você vai bromar as 3 posições. Vai bromar as 2 posições orto e a posição para nos 2 casos, formando aqui no caso a 2,4,3. A 2,4,6 tribromanilina e aqui o 2,4,6 tribromofenol, de tão ativado que são esses anéis aromáticos, ou seja, isso daqui é uma prova experimental de todos esses conceitos. Na verdade, foi a partir da observação desses fenômenos experimentais que todas essas explicações e esses conceitos surgiram. Então, esses grupos deixam o anel aromático mais ativado que o benzeno. Tão mais ativado que numa reação de bromação não precisa nem de catálise, nem de catalisador. Existe também uma outra consideração experimental interessante, é que às vezes na prática você não nota muita diferença entre um grupo ativador forte e um grupo ativador moderado para fazer aquilo que você quer. Muito pelo contrário, né? Às vezes é até mais recomendado que você converta um grupo ativador forte num grupo moderado para ter um controle maior da reação ou para evitar reações colaterais. Vamos olhar aqui um exemplo. No caso da anilina, né, que isso aqui é uma coisa sempre discutida em todos os cursos de química orgânica no aspecto prático, que são reações simples com reagentes baratos e que dá para passar muito conceito. Por exemplo, por que não se consegue fazer a reação de nitração da anilina? Né? Só lembrando como é que se faz uma nitração, empregando-se como reagente a mistura sulfonítrica, que é uma mistura de ácido nítrico concentrado com ácido sulfúrico concentrado. Por que não se... essa reação aqui, você não consegue nitrar a anilina para produzir para-nitroanilina e ortonitroanilina pela nitração direta da anilina? Porque esse meio aqui é tão ácido que ele vai protonar a anilina. Lembre-se que a anilina, apesar de ser uma base fraca, porque o par de elétrons livres está em ressonância com o anel, especialmente se você comparar a anilina, por exemplo, com a trietilamina, que é uma amina não aromática, a trietilamina é muito mais básica que a anilina, porque o par de elétrons livres da anilina está em ressonância com o anel, não está localizado como na trietilamina. Porém, se você colocar a anilina, que é uma base fraca, mas no meio tão ácido, contendo ácido sulfúrico concentrado e ácido nítrico concentrado, 2 ácidos fortíssimos, ela vai ser protonada, né? Porque aí a força do ácido vai compensar a fraqueza da base. E uma vez que a anilina é protonada, agora isso daqui deixa de ser um grupo ativador, porque tem par de elétrons livres, para ser um grupo desativador, porque a partir do momento que a anilina é protonada, ela não tem mais par de elétrons livres para
doar para o anel nem para estabilizar a carga positiva do íon arênio. Tanto que o grupo amônio quaternário é um grupo desativador muito forte. Então, como é que se faz para se produzir para-nitroanilina e ortonitroanilina? Você usa do artifício de converter o grupo anilina num grupo amida. Você faz uma reação com anidrido acético e converte a anilina na acetanilida, porque o par de elétrons livre da amida, ele praticamente ele não é básico, porque ele, além da ressonância com o anel, ele está em ressonância com a carbonila. E você converte esse grupo ativador num grupo ativador forte num grupo ativador moderado, que ainda assim é muito eficiente para estabilizar o íon arênio, porque ele vai ter esse par de elétrons livre aqui. E em termos experimentais, você confirma isso, que quando você faz a reação de nitração da acetanilida, ela ocorre sem problema nenhum, te dá majoritariamente a paranitroacetanilida em muito maior quantidade, mas isso aí vai ser assunto para outras aulas, por que ocorre essa seletividade aqui. Em quantidades muito maiores do que a ortonitroanilina, praticamente nada de metanitroanilina, e depois você faz a reação de hidrólise desses grupos amidas, e aí você tem a paranitroanilina e a ortonitroanilina. Ou seja, às vezes, em termos experimentais, né, na parte prática da química orgânica, você converter um grupo ativador forte num grupo ativador moderado não vai te dar diferença nenhuma em termos de planejamento de síntese orgânica, porque ele vai continuar orientando o ortopara, ele vai continuar dando uma boa estabilização para o íon arênio formado. Bom, era isso. Próxima aula, na aula 8, já vou abordar a questão dos grupos desativadores fortes, tá? Que são aqueles que desativam o anel aromático por ressonância. Obrigado, bom estudo.